17 de junho de 2026 foi um dia sombrio para as Forças Armadas Russas. Por quê? Esse foi o dia em que saiu a notícia sobre o marco sombrio que havia sido alcançado: 1.400.000. Esse é o número de baixas sofridas pela Rússia desde que Putin iniciou a invasão em larga escala à Ucrânia, em fevereiro de 2022. E é um número mórbido que mostra o quão catastrófico foi o fracasso da suposta operação militar especial. Até um psicopata como Putin deve entrar em pânico ao ver esse número. Putin não se importa com as perdas ou com soldados mortos por sua causa. O motivo do pânico dele é simples. Ele sabe que não é sustentável. Ele recorre a opções cada vez mais desesperadas para continuar enviando soldados à Ucrânia. Vamos começar com as 1.400.000 de baixas. Não tiramos esse número do nada. Ele vem de oficiais da OTAN que dizem que a Rússia sofreu entre 1.300.000 e 1.450.000 baixas desde que Putin começou sua guerra, e que cerca de 500.000 dessas baixas são mortes. São 500.000 russos que nunca mais voltarão para o exército, nunca mais verão suas famílias. Jamais verão o fim de uma luta iniciada por seu ditador psicopata, apenas para garantir seu legado como um dos grandes conquistadores da história russa. Que desperdício! Os números citados por oficiais da OTAN, divulgados pela United 24 Media, estão próximos das baixas que a Ucrânia afirma ter causado. A Ucrânia coloca o número em 1.388.050 até 18 de junho. A Rússia pede cerca de 1.000 soldados por dia e às vezes mais. Assim, em cerca de 12 dias desde 18 de junho, pode chegar a 1.400.000 baixas, segundo a Ucrânia. O último dia de junho é decisivo para Putin. 30 de junho será o dia em que a Rússia atingirá um marco que marca a invasão da Ucrânia como a campanha militar moderna mais desastrosa já conduzida por uma suposta grande potência. Sabíamos que Putin só se importava com seu legado, mas não percebíamos o quanto ele queria marcar seu nome na história a qualquer custo. Talvez o mais insano sobre a dimensão dessas perdas não seja o 1.400.000 mortos, mas o fato de que Putin não parece que vai parar. Sim, ele está em pânico e desesperado, como as novas medidas que ele está tomando e que mostraremos em breve vão provar. Mas a OTAN diz que apesar das baixas, não há sinal de qualquer tipo de mudança significativa no ritmo operacional da Rússia ou nos preparativos para sua ofensiva de verão. Putin quer manter o rumo, apesar do fato de que até mesmo ele certamente deveria reconhecer quantos mais vão morrer devido à sua psicopatia. Mais contexto faz diferença. Em 3 de junho, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, destacou o estado crítico da invasão russa à Ucrânia. A Rússia perde cerca de 30.000 soldados por mês. Ela perde mais em um mês do que a União Soviética em 10 anos no Afeganistão. Os números são extraordinários, disse Rutte. Extraordinário é uma forma de dizer. Nós diríamos insano. Rutte seguiu criticando Putin, tanto pelas grandes perdas em comparação à última grande campanha militar da Rússia, quanto pela maneira como a Rússia envia seus soldados à linha de frente. Você foi lançado em um rodeio, recebendo equipamentos inadequados e enviado para a linha de frente com alto risco de ferimentos ou morte. Se Putin tem alma, essa acusação o abalaria. Do jeito que está, ele realmente não pode contestar nada do que Hunter disse. Na verdade, Rutte está sendo até um pouco generoso com Putin, quando se trata das perdas mensais sob seu comando a cada mês. Ele está certo ao afirmar que a Rússia perde mais soldados por mês do que durante toda a guerra do Afeganistão pela União Soviética. Segundo o Arquivo Americano de Radiodifusão Pública, a Rússia teve cerca de 15.000 baixas nesse conflito de 10 anos. Então, não é apenas mais. São o dobro de baixas todo mês em comparação ao que a Rússia sofreu em uma década de guerra contra o Afeganistão. O total de 1,4 milhão supera o que qualquer grande potência enfrentou desde a Segunda Guerra Mundial. A Rússia está apenas ampliando um recorde que já tinha estabelecido meses atrás. Em 28 de janeiro, a Euronews escreveu sobre um relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou CSIS, que revelou como as 1,2 milhão de baixas que a Rússia havia sofrido na época era um recorde para qualquer grande potência em mais de 80 anos. Também fez algumas comparações com os Estados Unidos. 54.246 mortes na Guerra da Coreia, 47.434 na Guerra do Vietnã. A Rússia superou esses números há anos na Ucrânia, em guerras de décadas atrás, sem o moderno equipamento dos Estados Unidos de hoje. Para uma comparação mais recente, veja a Operação Fúria Épica no Irã. Essa guerra custou aos Estados Unidos 394 baixas, das quais 13 foram fatais.
Apesar de trágico, isso evidencia a diferença entre uma máquina de guerra moderna e a estratégia de atrito antiga usada pela Rússia na Ucrânia. A Rússia não faz guerra moderna, apenas cria um moedor de carne que mata seus soldados por poucos ganhos na Ucrânia. O psicopata que comanda o Kremlin também concretizou uma previsão feita em janeiro. O mesmo relatório do CSIS, que destacou a verdadeira dimensão de 1.200.000 baixas, também afirmou que era provável que o total de baixas de ambos os lados da guerra chegasse a 2 milhões até a primavera. De acordo com o Kyiv Independent, a Ucrânia sofreu entre 500 e 600 mil baixas desde o início da invasão de Putin. Some os 1,4 milhão da Rússia com o valor mais alto da Ucrânia, de 600 mil. E quanto dá? 2 milhões, exatamente como o CSIS disse. A previsibilidade de Putin é seu maior inimigo na Ucrânia, mas esse psicopata parece incapaz de desviar do caminho que traçou para a Rússia. Isso é um problema porque nada disso é mais sustentável. Há alguns anos, Putin podia se dar ao luxo de sacrificar dezenas de milhares de soldados porque parecia que o poço nunca secaria. Mas em 2026, a Rússia já está lutando com uma escassez significativa de mão de obra, disse o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, Andriy Natsov, em 15 de maio. As perdas inimigas já quase igualam ou até superam o número de soldados contratados para repor as fileiras. Na verdade, a Rússia já está conduzindo operações de combate em meio a uma escassez significativa de mão de obra. Segundo nossas estimativas, essa situação só deve piorar, disse a OTAN um mês antes do marco mais recente da Rússia. As declarações sobre a dificuldade dos recrutadores russos em achar voluntários são apoiadas por uma reportagem da CNN de 14 de junho, que aponta a queda de 20% no recrutamento de soldados voluntários russos no primeiro trimestre de 2026 em relação a 2025. E que nem mesmo os incentivos financeiros absurdos que o Kremlin está oferecendo aos possíveis voluntários são suficientes para convencer pessoas que sabem que ir para a Ucrânia é uma sentença de morte. Em um bunker russo, Putin está em pânico, mas não pelos motivos que você imagina. Qualquer outra pessoa olharia para a escala da devastação causada em seu próprio país e perceberia que tudo já foi longe demais. Eles teriam alguma compaixão, perceberiam que já passou da hora de retirar os soldados da Ucrânia. Mas não Putin. Ele não entra em pânico com a escala de mortes ou com o que as pessoas podem fazer em resposta. Putin confia plenamente na estrutura de poder que criou. O que realmente faz um psicopata como Putin entrar em pânico é algo simples. Onde conseguir mais soldados? Isso é o que importa para Putin enquanto força a Rússia a enfrentar uma guerra que já causou 1.400.000 baixas, e esse número continua aumentando. E Putin tem algumas soluções. O problema é que cada uma é mais insana que a anterior, e nenhuma ajuda a vencer a guerra. Elas só darão mais pessoas para Putin usar como carne de canhão. Nada vai mudar na estratégia que a Rússia usa. Antes de mostrarmos as soluções absurdas de Putin para a crise de efetivo, lembre-se, você assiste ao The Military Show. Se você está gostando do canal, tem muito mais de onde isso veio, então se inscreva para continuar assistindo nossos vídeos diários. Os métodos insanos de Putin para reforçar o efetivo russo começaram muito antes de a Rússia alcançar seu marco mais recente e triste. Há vários anos, Putin teve a brilhante ideia de começar a recrutar soldados das prisões russas. A oferta era simples: sirva na Ucrânia, sua pena será comutada. Torne-se herói da Rússia e seus crimes serão esquecidos. Putin provavelmente começou a esfregar as mãos de alegria quando dezenas de criminosos decidiram se alistar. Afinal, ele não recebia apenas pessoas comuns. Assassinos, desviantes e gente acostumada à brutalidade iriam aos montes para a Ucrânia, graças ao seu novo esquema. E você sabe, pessoas bêbadas em público, mas principalmente assassinos. Em janeiro de 2025, a Rússia já havia recrutado cerca de 180 mil condenados, segundo o Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia. Não importava que esses soldados criminosos fossem mal treinados. Desde o início da guerra, Putin prioriza a quantidade em vez de qualidade, com muitos entrando nas fileiras russas. Essa estratégia para completar o efetivo já era desesperada há anos, mas até o fluxo de prisioneiros está secando. Em maio de 2026, a população carcerária da Rússia havia caído cerca de 40%. O envio de condenados da Rússia para a Ucrânia foi um dos principais motivos, mas a redução de presos teria preocupado Putin. Uma queda tão grande faria com que ele tivesse dificuldades para recrutar soldados dos gulags, o que já está ocorrendo. À medida que os poucos condenados que retornam da Ucrânia contribuem para o aumento dos índices de criminalidade dentro da Rússia, Putin está tendo que encontrar maneiras cada vez mais absurdas de sustentar seu exército. Primeiro, ele foi atrás dos prisioneiros. Agora, Putin mira estudantes.
No início de junho, o projeto ucraniano Quero Viver, que ajuda soldados russos a se renderem à Ucrânia e escaparem do moedor de carne para o qual Putin nos força, divulgou uma lista que revelava que 1.059 estudantes russos se alistaram no exército de Putin. Não pense que esses estudantes são voluntários dispostos. Muitos são pressionados a entrar no exército por recrutadores que visitam campos universitários para convencer jovens russos a se sacrificarem pela ambição de Putin. No 5º ano da invasão russa, recrutadores e oficiais visitam universidades para convocar jovens recém-saídos do ensino médio para a guerra. Com poucos presos, agora enviam crianças à linha de frente, afirma o relatório. O Kremlin aposta tudo nessa forma de recrutamento. Segundo o relatório de 7 de junho da ABC News Network da Austrália, autoridades russas fixaram cota de 2% dos estudantes homens para recrutamento militar. Para atrair esses jovens ao alistamento, a Rússia promete quitar mensalidades e apagar notas baixas, dando aos estudantes a chance de recomeçar, desde que consigam sair vivos da Ucrânia. 1.400.000 de companheiros e aumentando não conseguiram isso. A CNN investigou a estratégia de recrutamento de estudantes e recebeu mensagens diretas de alvos da Rússia. A pressão é enorme, disse um estudante, enquanto outro destacou: há cartazes sobre as tropas de drones por toda a universidade. Claro, recrutar jovens que acabaram de completar 18 anos para o exército está longe de ser uma tática nova. Mas o desespero aqui é que Putin já consumiu uma grande parte da geração atual de homens da Rússia, e agora ele passou a avisar pessoas que deveriam estar entre as mais brilhantes da Rússia lutando na guerra da Ucrânia, em vez de seguirem um caminho proporcionado pela educação. A geração atual não bastou. Putin está pronto para sacrificar a próxima. Mesmo assim, pouco mais de 1.000 estudantes não é um grande resultado para essa estratégia. O desespero aumenta na mente do psicopata russo. E para alimentar o desejo interminável de Putin por mais soldados, os esforços de recrutamento estão indo além das salas de estudo e chegando aos locais de trabalho. Ou talvez eles já tivessem saído das salas de estudo antes do Kremlin impor cotas de recrutamento de estudantes. No fim de março, o Moscow Times noticiou que o governador de Ryazan, Pavel Malkov, definiu cotas de recrutamento militar para todas as empresas da região. Empresas com 300 ou mais funcionários precisavam indicar 2 candidatos para as Forças Armadas russas. Se a empresa tivesse mais de 500 funcionários, o número de candidatos subia para 5. Sendo transparente, não parece uma política do Kremlin em toda a Rússia. Isso é sintoma da grande necessidade da Rússia por recrutar soldados. Malkov não estaria fazendo isso se a Rússia não tivesse destruído as vidas de 1.400.000 dos seus próprios soldados, criando assim uma situação em que o recrutamento voluntário nunca é suficiente para ser atendido. E isso parece ser a única coisa que Malkov consegue pensar para ter alguma chance. Malkov afirma que as cotas no trabalho devem ser implementadas até 20 de setembro. Outras regiões russas devem adotar medidas parecidas para liberar trabalhadores e cumprir as cotas de soldados de Putin, consideradas inatingíveis. Vamos voltar a discutir políticas que Putin apoia? Enquanto enfrenta a crise de recrutamento de 2026, o Kremlin intensifica o que já fazia. Tenta resolver o problema com dinheiro. A Rússia sempre usou dinheiro para recrutar voluntários, mas agora os valores estão muito mais altos do que antes. Em relatório de 14 de junho, a Emacias Ukraine revelou que a Rússia oferece bônus de alistamento de até $80.000. Não são salários, mas pagamentos únicos que a Rússia oferece a qualquer voluntário que se aliste para a guerra. E além disso, o desespero de Putin fica evidente com uma oferta de perdão de dívidas de até $140.000 para voluntários que se encontram em dificuldades financeiras. O Kremlin novamente tenta atrair quem enfrenta dificuldades, oferecendo soluções para seus problemas. O problema é que drones ucranianos patrulham essa rota, e 1.400.000 pessoas já não conseguiram atravessá-la até o fim. Esses valores recordes impressionam ainda mais porque há pouco tempo, muitas regiões da Rússia precisaram cortar bônus de assinatura, devido ao impacto nos cofres públicos. Em outubro, a Rádio Europa Livre e Rádio Liberdade informou que regiões como Tartaristão e Samara haviam reduzido seus bônus para o mínimo federal de $5.000. Menos de um ano depois, os bônus são 16 vezes esse mínimo. Isso não ocorre porque a Rússia está rica repentinamente. Tudo isso se deve ao desejo de Putin de tornar as piores perdas militares modernas ainda piores, a ponto de ele estar disposto a prejudicar economias regionais inteiras só para conseguir que mais alguns voluntários se alistem. Que tal mais desespero? Além de pressionar estudantes universitários e forçar empresas a indicar candidatos, oferecendo dinheiro que a Rússia nem possui, Putin também mira além do território russo.
A África é um alvo. Especificamente, jovens africanos que a Rússia acredita poder atrair para se tornarem os mais novos números adicionados, ao total de 1,4 milhão. Em 18 de junho, a Euronews divulgou que a inteligência militar ucraniana revelou que a Rússia criou uma rede crescente de casas russas na África. Essas casas viraram canais de recrutamento militar, pois o Kremlin usa empregos e educação como pretexto para atrair jovens. As mentiras continuam até que a pessoa infeliz que ouviu o sexto canto da sereia acabe em uma fábrica de drones, ou, em muitos casos, nas linhas de frente que já tiraram a vida de tantos russos. O Centro Africano de Estudos Estratégicos aponta que a situação envolve desinformação, tráfico de pessoas e interferência estrangeira, tornando a África responsável por muitos dos 30 mil estrangeiros nas Forças Armadas russas. A Rússia não consegue convencer essas pessoas a lutar, recorrendo a mentiras para recrutá-las e enviá-las ao campo de batalha, onde quase certamente perderão a vida. Cada movimento que Putin faz exala o seu desespero. O psicopata sabe que está encurralado. Ele sabe que se humilhou diante do mundo e que 1,4 milhão de baixas é o pior que qualquer exército moderno sofreu desde a Segunda Guerra Mundial. Mas ele não vai parar, e o desespero que agora influencia cada decisão que Putin toma se tornou perigoso. Essa é a opinião de Simon Tisdall, do The Guardian, que faz a pergunta-chave: o que Putin fará se e quando sua bolha do Kremlin estourar e de repente ele perceber que uma derrota estratégica e pessoal devastadora está se aproximando? A resposta não é típica de um líder comum. Um golpe assim no ego afetaria tanto o principal psicopata do Kremlin, diz Tisdall, que ele não recuaria. Putin ampliaria a guerra. Uma guerra antes restrita à Ucrânia pode crescer e envolver países da OTAN na Europa, ativando o artigo 5 e levando a um conflito que toma todo o continente. O pânico de Putin pode levá-lo à decisão mais estúpida desde que invadiu a Ucrânia. Isso seria devastador para a Rússia. O maior desastre militar moderno se tornaria a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Nada disso vai melhorar para a Rússia, mesmo que Putin não aprofunde ainda mais sua insanidade e prolongue a guerra. A morte continuará chegando, pois a Ucrânia bate recordes em todos os aspectos. Soldados, artilharia, blindados e logística estão sendo destruídos em números inéditos. Você pode entender tudo isso e por que esses números são desastrosos para o sonho de Putin de tomar o Donbass até setembro em nosso vídeo. Além disso, se você gostou deste vídeo, o botão de inscrever-se está esperando por você. Clique nele e apoie o The Military Show enquanto trazemos análises diárias de tudo relacionado à guerra na Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.